Palmeiras se mantém na liderança do ranking do Brasileirão, desenvolvido pelo OL, mas vê o Flamengo se aproximar no retrovisor. O time de Abel Ferreira venceu seus 2 jogos na semana, assim como o rubro-negro, que subiu e mandou o São Paulo para terceiro. O tricolor paulista, que chegou a ocupar a ponta, acumulou 2 derrotas e caiu mais uma posição. O Botafogo entrou no G4 mesmo tropeçando, desbancando o Atlético MG, que também foi mal. Ambos os times do top 5 tiveram um empate e uma derrota no período. Fluminense se manteve em sexto, apesar da má fase, e o Cruzeiro vem logo atrás. Inter e Criciúma foram destaques positivos. Os dois somaram vitórias e subiram uma casa na tabela. Colorado foi ao oitavo, embalado pela vitória no Clássico, e o Criciúma deixou a lanterna. Já Grêmio, Corinthians e Vitória foram os negativos. Todos do trio perderam uma posição. O tricolor gaúcho amargou 2 derrotas, o alvinegro paulista não ganhou e o Vitória foi para a última colocação mesmo tendo vencido uma das partidas. Ranking OL do Brasileirão asterisco Palmeiras. Ganhou de Bragantino e Juventude Flamengo mais 1. Venceu o Bahia e o clássico contra o Fluminense São Paulo 1. Perdeu para o Cuiabá e foi goleado pelo Vasco Botafogo mais 1. Empatou com o Atlético PR e perdeu para o Criciúma Atlético MG1. Perdeu para o Vitória e empatou com o Fortaleza Fluminense. Foi derrotado para o Cruzeiro e no Fla-Flu Cruzeiro. Bateu o Fluminense e foi goleado pelo Bahia Internacional mais 1. Ganhou do Corinthians e o Grenal Bahia 1. Perdeu para o Flamengo e goleou o Cruzeiro Fortaleza mais 1. Venceu o Grêmio e empatou com o Galo Grêmio 1. Perdeu para o Fortaleza e no clássico contra o Inter Red Bull Bragantino mais 1. Perdeu do Palmeiras e ganhou do Vitória Atlético 1. Empatou com Botafogo e Corinthians Cuiabá. Venceu o São Paulo e empatou com o Atlético GO Juventude mais 1. Venceu o Vasco e perdeu para o Palmeiras Corinthians 1. Foi derrotado pelo Inter e empatou com o Atlético PR Atlético GO. Perdeu para o Criciúma e empatou com o Cuiabá Vasco. Perdeu para o Juventude e goleou o São Paulo Criciúma mais 1. Bateu o Atlético Jovem Botafogo Vitória 1. Superou o Atlético MG e perdeu para o Bragantino asterisco. Os números entre parênteses indicam a variação de posição em relação à semana anterior. A sequência ao desempenho de cada clube no período atualizado. Entenda a classificação. A classificação do ranking do Brasileirão OL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio. Ela leva em consideração todos os jogos disputados desde o domingo anterior, contabilizando partidas da Libertadores, Sul-Americana e outros torneios. O ranking traz o Palmeiras na liderança, com o Flamengo na cola. São Paulo está em terceiro e o Botafogo empurrou o Atlético MG para baixo e entrou no G4. O novo lanterna é o Vitória, que foi ultrapassado pelo Criciúma. Atlético, GO e Vasco completam o Z4 do ranking. O ranking OL do Brasileirão é dinâmico e será atualizado toda segunda-feira. Os times podem subir ou descer na tabela a cada semana, dependendo dos resultados em campo. Critérios: o ranking considera todos os jogos dos times da Série A do Brasileirão e tem pesos diferentes para torneios mais importantes. Uma vitória em competições mais relevantes, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, por exemplo, vale mais que os 3 pontos nos estaduais ou regionais. O clube conquista seus pontos com vitórias e empates, mas ganha bonificações quando tem resultado positivo em clássico ou por vitória nos pênaltis, por exemplo.